Há bilhões de anos-luz da Terra, no vazio do espaço, existe um planeta chamado Cybertron. Nele se encontra um Decepticon pouco conhecido, mas com uma habilidade de teletransporte. Seu nome é Skywarp. Primeiramente, galera, vamos conhecer um pouco sobre Skywarp, sobre sua personalidade. Skywarp, ele é um Decepticon, assim, curioso, porque ele tem um poder, galera, que ninguém tem, é o teletransporte. Só que o Skywarp, ele parece que tem um parafuso a menos, porque ele só usa esse poder para pregar peças nos Autobots e nos Decepticons. Ele não usa para combater, acabar com a escória Autobot, não. Olha isso, cara, os Decepticons têm as melhores armas e ainda usufruem de forma errada, né? Curioso isso, por isso que toda vez eles perdem. Mas continuando, o Skywarp, ele tem um defeito. Ele é um Decepticon pouco inteligente e ele não tem pensamento de batalha, nem de liderança, e muito menos de querer combater os Autobots. Ele, tipo, os Decepticons iniciam a batalha, ele só vai e, tipo, depois foge, entendeu? Então, basicamente é assim, ele é um Decepticon muito medroso, digamos. Ele tem a aparência a mesma do Starscream, a mesma quando se transforma num F-16, que é um jato. E a história dele é o seguinte, nos desenhos. Há 4 milhões de anos atrás, os Autobots e os Decepticons estavam na Arca, como todos conhecem, que teve aquela luta e tudo, e a Arca se chocou na Terra e todo mundo foi desativado. Skywarp foi o primeiro a ser ativado, olha só, que sortudo. Com isso, ele já rapidão pegou todos os Decepticons e já foi ativando eles e deixaram lá os Autobots largados. Megatron, my leader, we are alive again. Seguinte, pessoal, só pontuando aqui pra vocês, a história do Skywarp ela é bem curta, porque ele é um Decepticon pouco conhecido e também pouco explorado. Somente a gente conhece ele pela personalidade dele ser medroso, de ficar fugindo, de ter o teletransporte e de ficar pregando peças nos Decepticons e Autobots e não ter aquela cabeça de querer guerrear. Enfim, a gente conhece essa personalidade dele agora. O que eu queria pontuar para vocês é o seguinte, depois da ativação deles na Arca, tem um salto temporal enorme, porque como ele não é muito explorado, não temos muita história dele. Então, o que acontece? Teve toda aquela história do Energon, da ponte espacial e coisa do tipo, que conhecemos no desenho. Que até ela é bem mais explicada na história do Starscream, do Megatron, do Shockwave, que eles são os personagens mais bem explorados. Skywarp só ficava presente, tipo, só para ajudar a carregar os Energons, ou para atirar e depois ir embora, nada assim muito, assim, nossa, ele queria liderança, ele fazia táticas de batalha e coisa do tipo, não. Então, galera, teve esse salto temporal aqui, até o Unicron. Nesse período do Unicron, Skywarp, ele lutou bravamente ao lado dos Decepticons, ele era assim, ele seguia totalmente as ordens de Megatron, de Shockwave, então ele era um Decepticon bem leal, nunca pensou em passar a perna em ninguém. Nessa época de Unicron teve a batalha intensa que até é mostrada na história de Starscream contra os Autobots, quando eles fogem no Astro Train e o Starscream denomina-se que só deve ficar no Astro Train aqueles que estão intactos, que não foram afetados pela batalha. E um desses que estão assim, regaçados, defeituosos, é o Skywarp. Survival of the fittest! Do I hear a second on that? Aye! And against? Nay! The ayes have it! Get! Make room for others! Don't! E aí é onde a gente conhece essa história, né? Que é a criação do Galvatron, que o Unicron fornece e cria um novo corpo pro Megatron, que se torna o Galvatron.
Mas quem tá no meio também é o Skywarp. Ganha uma nova forma, parecendo com os Ciclonos. Cyclonus, the warrior. Ele ganha essa forma, ele perde totalmente aquela forma parecida com o Starscream e o Thunder Tracker. Inclusive, ele está presente na morte de Starscream, quando o Galvatron vai lá e atira nele. E daí em diante ele só serve a Galvatron e é a história que a gente conhece dele até em diante. Bom, a gente conhece agora o Skywarp nos desenhos. Ele não teve um fim, né, praticamente. Ele só serviu a Galvatron até, né, o fim dos tempos. E aí, pessoal, tudo bem? Então, é o seguinte, deu um pouco ruim na câmera e ela não gravou todo o vídeo. Depois que eu sentei para editar, eu fui ver, cadê o resto do vídeo? Enfim, eu estou aqui em outro dia, outra roupa, né, para poder terminar esse vídeo aqui para vocês. Enfim, galera, nos quadrinhos Skywarp, ele foi, como a gente conhece, ativado há 4 milhões de anos atrás na Arca, como a gente conhece já, né, como eu citei para vocês no começo do vídeo. Até aí tudo bem, todos são ativados, beleza, começa seus planos. Ele serviu sempre a Megatron e Shockwave. Para você que quiser entender um pouquinho mais sobre essa liderança entre Megatron e Shockwave, assiste lá o vídeo da história de Shockwave, que eu conto mais um pouco sobre como é a liderança de Shockwave. Enfim, continuando, Skywarp sempre serviu eles, né? E até que um certo momento ele é desativado pelo Ômega Supremo. Então, eu fico pensando aqui como seria ser desativado por um cara que é do tamanho de um, sei lá, mano, de 50 prédios, de 200 andares. Brincadeiras à parte, galera, mas ele é muito grande. Skywarp é muito pequenininho, em perto dele. Eu fico pensando que ele foi destroçado, não simplesmente desativado, entendeu? Mas, se eles falaram que foi desativado, se nas histórias contam que a desativação não é destroçado nem nada, tudo bem, então vamos seguir esse caminho aí. Continuando, Skywarp na era de Galvatron, como a gente já conhece, como eu citei aqui para vocês também, chegou o período de Galvatron. Ele foi usado pelos Autobots como isca para atrair o Starscream e o Megatron, na verdade Galvatron agora. Só que olha só, que sacana são os Autobots. Eles usaram o Skywarp como isca para atrair o Starscream, só que usaram ele para enganar o Galvatron para pensar que eles estavam em uma linha do tempo alternativa. Olha isso, cara, como que pode uma coisa dessa, né? Você pegar o coitado do cara e usar... Não, você tá em uma outra linha do tempo. Como assim, cara? Eu fiquei, tipo... Não, cara. Mas enfim, continuando, essa coisa de viagem no tempo, de linhas alternativas, essa coisa me chama bastante atenção, eu gosto bastante dessas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é muito confuso, principalmente nos quadrinhos, deve ter uma ramificação absurda. Enfim, continuando. Logo depois disso, os Constructicons vão lá e salvam o Skywarp, né? E as outras vítimas de Ômega Supremo, né? Que parece que não foram poucas. E olha só, o que acontece com o coitado. Ele é reativado, mas não na forma que a gente conhece. Ele vira um Ratbat, um morcego Decepticon, cara. Eu nem sabia que poderia existir isso. Pois é. Existe um morcego Decepticon que ele se alimenta de combustível de carro. Tipo, ele vai lá no carro, fura o tanque e suga. E Energon. Só que... E foi isso que o Skywarp virou. Eu fiquei... Não, cara... Então, só que ele não durou muito tempo, porque ele foi destruído pela Underbase do Starscream. O que seria uma Underbase? Na verdade, voltando um pouquinho. Esse morcego Decepticon Ratbat, ele é um Decepticon bem agressivo, mas ao mesmo tempo ele é astuto. Serve para certas coisas. Se até denomina líder dos Decepticons, né? Mas é o que ele pensa, né, coitado. Enfim, continuando, Skywarp barra Ratbat, ele não dura muito, porque ele é destruído pela Underbase do Starscream. Mas o que seria uma Underbase? Uma Underbase, pessoal, falando na nossa linguagem, seria como se fosse a memória RAM do seu computador, a placa-mãe, digamos. Porque esse morcego Decepticon, ele vira um videocassete, assim, sabe? Tipo um CDzinho, assim.
antigo. Ele entrou no Starscream e torrou. Simplesmente, cara, ele morreu. E é assim que é isso que acontece com esse cara. E é assim que finaliza a história de Skywarp. Não teve um final glorioso, né, como imaginamos. Mas agora vocês conhecem quem é Skywarp, né? Que no final vira um morcego. Decepticon que morre torrado pelo Starscream. Ai, cara, dá vontade de rir um pouquinho dessas coisas, mas é muito divertido. Enfim, pessoal, o que eu tenho aqui pra falar pra vocês, já que está finalizada a nossa história de hoje, eu tenho novidades pra vocês, tá bom? Eu vou divulgar aqui pra vocês o calendário de postagem de vídeos. E então, roda aí, produção, por favor. Produção barra aí mesmo, né? Agora vocês podem analisar aí em primeira mão esse calendário de postagem de vídeos. Como vocês podem ver, já foi postado, né, a história de Shockwave, depois a história de Skywarp, que é esse que vocês estão vendo agora. E o próximo é a história de Thunder Tracker. Sim, galera, vamos conversar sobre quem seria Thunder Tracker, qual o seu fim, né? Tomara que seja mais glorioso, né? E ali, como vocês podem ver, tem 3 títulos não definidos. Na verdade tem um embaçadinho, se vocês puderem ver mais assim, forçar o olhinho. Força o olhinho aí, digita nos comentários qual que é vocês acham que vai ser a próxima história, tá bom? Fica aí pra vocês comentarem qual será a próxima. Esses 3 aí são um mistério, hein, pessoal? Mas esse que tá meio embaçadinho aí eu quero que vocês adivinhem, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu até o final do vídeo, tá? Fico muito grato por isso. E vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Conto com a participação de vocês aqui. Comentem, curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? E é isso, pessoal. Assistam os outros vídeos também. Eu tenho uma playlist de história de Transformers bem bacana, tá bom? E é isso. Muito obrigado. Todos tenham uma boa semana, um bom final de semana. Valeu, galera. Falou e fui!